Em Ezequiel 11:19 diz assim: darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Glória a Deus. Então passarei a palavra ao pastor Jorginho. Amém? Obrigado, minha querida. Deus abençoe a sua vida. Amém, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Sem mais delongas, abra a sua Bíblia. Quero conversar com você bem rapidinho. Mateus capítulo 20. Vou pedir aquele gatinho ali da projeção para colocar para a gente. Mateus capítulo 20, nós vamos ler a partir do verso 29. Conversar com você um pouquinho, uma passagem que Deus tem ministrado muito ao meu coração, e o meu desejo é que Ele fale no seu coração também nessa noite. Amém? Quantos precisam, se é que já não ouviram, né? Quantos nessa noite necessitam ouvir algo de Deus? Levanta sua mão assim. Isso, graças a Deus. Então, antes da gente falar qualquer coisa aqui, vamos orar? Eu vou pedir para você repetir o que eu vou falar aqui, logicamente que não de forma automática, né? Mas entendendo aquilo que você está falando. Uma oração bem rápida, bem breve, bem direta. Amém? Fale assim comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui para ouvir mais um pouquinho da tua voz. Fala comigo, não aquilo que eu quero, mas aquilo que tu sabes que eu preciso ouvir nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você abriu sua Bíblia aí? Se não abriu, pode pegar uma caroninha ali com o projetor. Mateus capítulo 20, a partir do verso 29, nos diz assim: saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que 2 cegos, repita comigo, 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Amém, meus amados? Eu confesso para os irmãos que há alguns dias atrás, com o pessoal da galera que recebe as meditações do PSM, a gente meditou um pouquinho aqui nessa passagem, que a gente está falando sobre o livro de Mateus já há bastante tempo, e a gente conversou um pouquinho, eu dividi algumas coisas com aqueles irmãos ali, e Deus ministrou bastante coisa ao meu coração nessa passagem. Eu acho essa passagem extremamente interessante. Eu acho que Deus tem algumas coisas para o teu coração também nessa noite. E a primeira coisa que me chama a atenção quando eu li isso aqui é porque eu acredito que aqueles que já têm um pouquinho de familiaridade com a Bíblia, muito provavelmente você já ouviu essa passagem, mas também muito provavelmente você deve ter ouvido essa passagem, mas na verdade falando de um cego, não é assim? Porque aqui a gente está falando em Mateus, mas Marcos e Lucas, salvo engano, ele fala, obrigado meu amado, Marcos e Lucas, os outros 2 evangelistas, falam também dessa passagem, só que eles não citam 2 cegos, eles citam um cego só. Inclusive dá até o nome do cego, que se chama... Ih, Jesus, deu ruim agora. Como é que se chamava o cego que chegou diante de Jesus? Jesus perguntou assim para ele: o que queres que eu te faça? Ele era cego, mendigo, estava no caminho de Jericó, vai ganhar uma caixa de bombom, sem bombom, quem adivinhar? Bartimeu. Podia ter essa pergunta aí no quiz dos jovens aqui, né? Que a gente ia arrebentar, né? Bartimeu, por quê? Porque você ouve essa passagem lá em Lucas, em Marcos, mas ele só cita um. E aqui, Mateus, ele fala de 2. Sendo que pela similaridade, né, a grande maioria dos estudiosos entendem que está falando da mesma pessoa. Alguns, não muitos, até acham que são passagens diferentes e tal, mas, como eu disse, pela similaridade, você percebe pelos detalhes que é a mesma passagem, só que Mateus fala de 2, Marcos e Lucas só fala de um, e por conta disso já se cria aquela polêmica, né? E a Bíblia está errada, a verdade era um cego, eram 2, você sabe que tem uma galera que gosta de criar problema
qualquer coisinha, né? Porque na verdade, queridos, não faz a menor diferença se era um ou se eram dois, não faz a diferença, né? A grande maioria dos estudiosos entendem que na verdade eram dois, apenas Marcos e Lucas não citam os dois. Cita um, que deve ter sido, digamos assim, o líder da dupla, né? Que foi aquele camarada, como eu já disse para os irmãos, chamado Bartimeu. Mas, queridos, o fato é que se eram um, se eram dois, não faz a diferença. Agora, já que aqui em Mateus ele fala de dois, a gente vai aproveitar, né, esse relato de Mateus para conversar um pouquinho, porque tem algumas coisas aqui muito importantes. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que no versículo que a gente leu ali, pode botar o 29, filho, por favor, porque no verso 29 ele começa dizendo assim: saindo eles de Jericó uma grande... Como é que está ali, queridos? Me ajuda na leitura para você não cochilar. Saindo eles de Jericó uma grande multidão. E naquele tempo, queridos, onde Jesus estava, sempre tinha uma galera atrás de Jesus, né? E era uma multidão assim bem, como é que eu posso dizer para você? Heterogênea, diversificada. Por quê? Porque tinha gente de todo tipo, tinha gente ali com as mais variadas intenções, vamos dizer assim, né? Muitos estavam andando atrás de Jesus por curiosidade, alguns estavam andando atrás de Jesus porque não tinha outra opção, não tinha muito o que fazer, então estavam andando atrás de Jesus. Outros estavam indo porque a galera toda estava indo. Tem uma galera que é assim, né? A chamada Maria vai com as outras. Está todo mundo indo, não quer saber por quê nem para onde. Está todo mundo indo, eu vou junto, não é assim? Então tinha essa galera também ali no meio. Alguns estavam ali para supervisionar, para espionar, para depois levar para os fariseus, para os saduceus, para a liderança religiosa daquela época, não é assim? E tinha, graças a Deus, aqueles que estavam seguindo a Jesus porque o amavam de fato, porque o adoravam de fato, porque criam que ele de fato era e é o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado. Então, queridos, naquela multidão ali tinha vários tipos de pessoas. Hoje não é muito diferente, né? Uma galera que segue aí a Jesus, os chamados crentes, evangélicos, protestantes, cristãos, ou aqueles para os mais chiques, numa nomenclatura mais atual, a galera gospel. Porque o pessoal gosta de americanizar o negócio, né? Gospel, né? Alguém sabe o que quer dizer gospel? Tá vendo aí? A gente fala, a gente nem sabe o que é, né? Gospel, na verdade, é uma junção de duas palavras do inglês, que é God's spell, a fala de Deus. Por que não usar o português, né? Mas o povo gosta, enfim, queridos. Seja gospel, crente, protestante, cristão, evangélico, fato é que há ainda hoje uma multidão. E deixa eu te dar uma notícia. Eu e você estamos inseridos nessa multidão. Agora, amados, duas observações importantes com relação a essa multidão que eu e você fazemos parte. Não tenho dificuldade nenhuma com o coletivo, porque Deus também trabalha no coletivo. Mas entendo que nós servimos a um Deus que está muito mais preocupado em trabalhar no individual. Porque você é um indivíduo, não é assim? Eu já falei isso aqui algumas vezes, uma expressão que me incomoda, que a psicologia usa, as ciências que estudam o homem, né? Usam muito isso aí, a chamada massa. Né? Não, porque nós somos parte de uma... Eu não sou parte de massa nenhuma, querido, né? Não vou fazer bolo, né, assim, querido? Massa é para fazer bolo, né? Não sou ovo, não sou açúcar, não sou farinha de trigo, então não tem que fazer parte de massa nenhuma, né? Eu sou um indivíduo, eu sou um ser pensante. Então a primeira coisa que eu entendo é que eu e você, ainda que façamos parte dessa multidão, nós temos que, primeira coisa, sabermos quem nós somos nessa multidão. Você não pode simplesmente como é que eu vou dizer para você? Se conformar em fazer parte da massa. Você tem que saber quem você é. E segundo, queridos, como eu disse aqui, né, havia uma grande multidão que seguia Jesus por inúmeros motivos. Você tem que saber qual é a intenção pela qual você está seguindo a Jesus. Por que motivo? Será que é só por interesse? Porque no meio daquela galera tinha uma galera que também estava ali só por interesse. Interesse de quê? Jesus mesmo falou: vocês estão andando atrás de mim não é porque gostam de mim, não. É porque eu multipliquei pão, peixe, e vocês estão a fim de comer mais um peixinho e mais um pãozinho. Aquela galera que gostava, né, de mastigar um negócio, andava atrás de Jesus porque Jesus multiplicava a comida. Ou então estava interessado em algum milagre, numa cura. Não é assim, queridos? Enfim, você, quem você é na multidão? Qual é a sua motivação? O que é que trouxe você aqui, hoje, nessa noite? Nós precisamos saber disso, mas vamos seguir aqui, queridos, porque são muitas coisas que a gente quer conversar aqui com os amados. Verso 30, filho, põe aí, por favor. Pode até beber um negocinho aqui. Dois cegos.
estavam assentados à beira do caminho. Diz assim: eis que 2 cegos sentados à beira do caminho. Queridos, como eu disse que eu vou aproveitar aqui a narrativa de Mateus, que fala que são 2 cegos, né? Porque esse negócio aqui é muito legal. 2. Primeira coisa que eu aprendo: é muito bom você ter sempre alguém do seu lado. Primeira coisa que eu aprendo aqui com esses 2. É importante você ter alguém do teu lado. Agora, isso também é uma faca de 2 gumes, né? Por quê? Porque a outra pessoa que vai estar do seu lado, ela pode ser uma bênção na sua vida. De que forma? Te animando, te incentivando, te colocando para frente, né? Suponhamos que um dos cegos, de repente o Bartimeu, chegou para o outro e falou assim: ô cara, olha só, vamos ficar ligado, porque eu estou sabendo aí que está para passar um tal de Jesus aqui nas redondezas. E eu já ouvi dizer que ele faz um montão de coisa, cara. Eu já ouvi dizer que ele já curou gente paralítica, já curou outros cegos. Conjecturando para você entender, tá, queridos? Eu já ouvi até dizer, Bartimeu falando com outro cego, eu ouvi até dizer que uma vez tinha um camarada que era cego igual a gente. E Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho do cara, e o cara voltou a enxergar. Rapaz, vai que acontece o mesmo com a gente, vai que ele abençoa a gente também. Mas aí o outro... Ih, cara, para com esse negócio, rapaz. Que maneira para fazer lodo passar lodo? Tu acha que eu vou deixar o cara passar lodo na minha cara? Tá ficando doido, cara? E outra coisa, eu já ouvi dizer que esse tal de Jesus aí, tremendo charlatão, curandeiro, rapaz, faz nada, conversa fiada. Tu vai fazer o que atrás desse cara aí? Vai pagar mal amigo, chega lá, tu vai atrás do cara, vai cego, vai voltar cego. Vai não, cara. Para com isso, esquece isso. Você ter alguém do teu lado é legal, né, queridos? Mas pode haver essas dificuldades. Por isso, queridos, lição para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Vai escolher alguém para caminhar contigo? Procure alguém que te anime. Escolha alguém que te incentive. Escolha alguém que te bota para cima. Você está conseguindo entender? Pô, cara, eu estou a fim de falar com a história de Jesus. Pô, cara, aí, ó, já ouvi um negócio legal sobre ele aí. Olha só, estou contigo. Se tu for, eu vou também. Vamos junto. Não é assim, queridos? Porque, amados, a gente estava falando isso na escola bíblica dominical hoje. Na nossa língua está o poder da vida e da morte. Uma palavra, de repente, que venha de alguém, você pode estar animadão. Vou dar um exemplo aqui que eu tenho liberdade para fazer, tá? Nilton e Sandra, de repente o Nilton está empolgado para fazer um negócio lá em casa, Nilton. Exemplo. Pô, a gente podia fazer assim, o Nilton vai para casa pensando naquilo. Aí chega em casa, ainda mais se for obra, a Sandra gosta de uma obra, né, Sandra? Aí Nilton chega em casa todo empolgado. Amor, vamos fazer isso assim, 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 assim. Aí a Sandra, ih, amor, olha só. Pô, primeiro, olha só, a gente não tem dinheiro para fazer isso, não. Segundo, olha só, não vai dar muito certo por causa disso, por causa daquilo. Pode ter certeza que a animação que o Nilton tinha, acabou. Não estou dizendo que ele estava errado, que a Sandra estava certa, não estou falando isso não. Só estou dizendo para você que dependendo de quem vier a palavra, tem poder sim de te desanimar. Tem poder sim de te desestimular. Então escolha bem com quem você vai andar. Quem vai ser o teu companheiro. Vou usar uma linguagem bem jovem aqui, até porque eu sou um, né? Escolha quem vai ser teu fechamento. Você consegue entender? A primeira coisa que eu aprendo aqui é muito importante, queridos. É sempre bom ter alguém do nosso lado. Alguém que nós possamos contar. Olha que coisa legal. Alguém que a gente possa contar. Alguém que nos compreenda, porque aqui os dois estavam na mesma situação. Os dois cegos, os dois passando uma luta tremenda. Não é assim, queridos? Um entendia o outro. É por isso que eu acho legal, queridos, quando você tem alguém com quem você pode fazer o que eu estou falando aqui agora, porque uma vez eu conversando com um amigo, eu falei assim, meu amigo, ele é pastor também, eu falei, cara, quando tu está no sufoco, tu conversa com quem? Aí ele, Jorginho, espiritual demais, sabe? Jorginho, me chama Jorginho. Jorginho, quando eu estou assim, eu só falo é com Deus. Eu falei, amém, meu irmão, eu também falo com Deus, mas eu preciso de alguém, sabe assim, Marília, carne igual a mim. Eu converso com os anjos. Queridos, anjo sabe o que é tentação? Não. Você já viu algum anjo no gabinete? Querendo fazer um gabinete que está sendo tentado no trabalho, que tem uma anja dando mole para ele no trabalho? Você já viu isso? Não tem!
Anjo não sabe o que é isso, então não adianta conversar com o anjo. Você precisa de alguém igual a você, alguém que vai entender, aleluia, o que você está falando. É por isso, queridos, que a Bíblia diz que Jesus está sentado à destra, intercedendo por mim e por você, porque Ele passou por tudo isso. Ele pode falar, Pai, tem misericórdia dele que ele está sendo tentado. Eu sei o que é isso, porque eu passei, porque a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, porém em nada ele pecou. Então ele sabe o que é tentação, ele sabe o que é ser abandonado, ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é se sentir sozinho. Porque quando ele foi orar no Getsemane, que ele voltou e encontrou os discípulos dormindo, ele falou, cara, vocês não podem vigiar comigo 1 hora. Ali, queridos, a leitura que eu faço, eu vejo Jesus falando assim para aqueles camaradas, vocês não estão percebendo que eu estou precisando de vocês? Você consegue entender? Então aprenda isso aqui, queridos. Escolha bem as pessoas com quem vai estar do teu lado, que você possa contar, pessoas com quem você possa se abrir. Você tem alguém que você possa contar? Vou usar essa palavra, não queria usar essa não, mas não estou me lembrando de outra, mas só para você entender. Você tem alguém com quem você possa contar a sua intimidade? Será que você tem? Pastor, mas a intimidade é algo muito íntimo. Eu sei, queridos. Mas tem coisas, amados, que por mais íntimo que seja, tem hora que você precisa ter alguém para dividir. Você consegue entender? Você tem alguém? Se não tem, precisa ter. Alguém com quem você possa contar, alguém que te compreenda, alguém que você possa confiar. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Como nas nossas igrejas, estamos precisando de gente assim. Nossas igrejas estão assim de gente que fala. Gosta de falar. O pastor gosta de pregar, pastor. Vai pregar. Glória a Deus, não vejo problema nisso, eu também gosto. Mas no nosso meio nós estamos precisando de pessoas que saibam ouvir. É por isso que os gabinetes às vezes ficam lotados, o pastor fica sobrecarregado. Os pastores, né? E é por isso que os psicólogos, nenhuma crítica à profissão, até porque é o meu sonho ser psicólogo, um dia estou lutando para isso, né? Mas é por isso que tem muito psicólogo aí ganhando muito dinheiro, apenas senta o camarada lá no famoso divã para ouvi-lo. Você consegue entender? Você tem alguém que possa te ouvir? Vamos seguir aqui, queridos, porque tem umas coisas aqui muito legais. Porque a Bíblia diz assim, verso 30, eis que 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. Amados, olha para mim. Não se conforme em ficar sentado. Porque às vezes, nós estamos passando por determinadas situações, determinadas circunstâncias, determinadas adversidades na nossa vida, mas nós queremos ficar sentados. E vai ter o período de você ficar sentado, sim. Mas pode ter certeza que logo, logo vai chegar o momento que você vai ouvir uma voz dizendo assim para você: ei, levanta. Levanta, cara. Toma uma atitude. Faz alguma coisa para mudar essa situação. É isso que esse cego aqui, que eu creio que era Bartimeu, falou: cara, eu quero mudar, não quero continuar assim. Se você está satisfeito em continuar cego, mendigando aqui à beira do caminho, problema teu. Eu não quero. Você consegue entender? Se aquele teu companheiro, teu amigo, teu fechamento não quer, problema dele. Eu sempre disse aqui para os irmãos que, como pastor, eu não tenho dificuldade de caminhar com ovelha que anda devagar. Não tenho problema com isso. A minha dificuldade está em caminhar com ovelha que não quer andar. Aí é problema. Você consegue entender? Não se conforme em ficar sentado à beira do caminho, não, queridos. E aí, amados, começaram a conversar, conjecturar ali os dois. Eu acho isso aqui muito legal, sabe por quê, queridos? Por isso que eu quis trazer essa passagem que fala dos dois, porque essa dupla aqui nos ensina uma lição também muito legal. Lembra que eu falei para você aqui que os dois estavam na mesma situação? Sabe o que eu acho legal aqui, queridos? Sabe por que às vezes Deus permite que isso aconteça? Para que você consiga olhar para o lado. Olha que coisa maravilhosa. Porque ali, o Bartimeu, tá? Cego. Aí olhava para o lado, tinha outro amigo dele, que estava em qual situação? Na
mesma. Isso é muito legal, sabe por quê, queridos? Porque nós, às vezes, nos vitimizamos. Nós, às vezes, achamos que o nosso problema é o maior de todos, o nosso problema é o mais grave. Só eu estou passando por isso, mais ninguém. Ainda usamos a expressão que alguns usam por aí, né? O universo está conspirando contra mim. Querido, é só olhar para o lado. Eu acho que quando Bartimeu pensava em murmurar sobre a situação dele, ele parava um pouquinho e falava: meu amigo, você está aí? Tem um camarada aqui do meu lado, passando pela mesma situação que eu. Querido, às vezes nós nos enclausuramos tanto nos nossos problemas, que esquecemos que tem gente muito pertinho da gente, às vezes do nosso lado, passando por coisas iguais e muitas vezes piores. Lá em casa esses dias, né? Aliás, domingo passado, chegamos em casa, eu e minha esposa, meus meninos, aí fomos arrumar as coisas e tal, e minha esposa foi no fogão, não sei fazer o que, foi botar alguma coisa no fogo, ligou o fogo, cadê o gás? E a gente mora em apartamento, não é botijão, é gás de rua. Aí eu falei: filha, será que a gente deu mole? Já fui na internet olhar as contas, né, querido? Que pobre sabe como é que é, né? Graças a Deus, tudo pago. Falei: Jesus. Aí liguei para a portaria, não consegui falar, fui lá embaixo, falei com o rapaz da portaria, falei: meu amigo, olha só, está acontecendo alguma coisa com gás aí? Ele: ih, pastor, deu um problema no gás aí, todo o bloco 1 está sem gás. 120 apartamentos, né, filha? Todo mundo sem gás. Falei: Jesus. Aí subi e falei: filha, deu ruim, está sem gás. Então vamos começar a dar um jeitinho aqui e tal. Tem o famoso micro-ondas, né, filha? Vamos dar, né, um jeitinho, né? Aprendeu até a fazer arroz no micro-ondas, ficou bom o negócio. Falei: ô glória, pelo menos um arrozinho dá para comer, né? Esquenta um café, alguma coisa. Show de bola. Só que na quinta-feira, filha, o que aconteceu com o nosso micro-ondas? Pifou. Aí o meu filho Daniel, brincando, falou assim: ih, pai, dessa vez Jesus abandonou a gente mesmo. E queridos, aí a gente fica, né? Jesus, como é que vai ser e tal? Você começa a ficar meio, né, agitado. Queridos, eu nem falei nisso para eles, eu falei: Senhor, eu não vou permitir que uma falta de gás em um micro-ondas pifado tire a minha paz. Porque tem muita gente muito pertinho de mim, que gostaria, que daria tudo para ter o problema que eu estou passando. Como assim, pastor? Sabe por que eu fiquei sem gás no meu apartamento? Porque eu moro num apartamento. Tem gente que mora na rua. Sabe por que o meu micro-ondas pifou? Porque eu tive dinheiro para comprar um micro-ondas. Porque tem gente que nem isso tem. Você consegue entender? Aí nos vitimizamos, queridos. Quem que Bartimeu olhava assim: não, rapaz, não estou sozinho, tem gente que está passando por problemas iguais aos meus. E a gente, eu falei com a Bética, eu falei: filha, olha só, eu falei até para o rapaz da administração lá, Tiago, o nome dele, eu chamei ele e falei: Tiago, olha só, filho, dá uma moral aí para resolver isso aí. Não estou falando só por mim não, cara, porque graças a Deus lá em casa, nós não temos criança de colo, nós não temos idosos, nós não temos deficientes, mas lá tem tudo isso. Você imagina um apartamento com idoso, com uma criança de colo, com deficiente, sem gás, que não tem jeito de esquentar uma comida fazendo, como é que faz? Nem todo mundo tem dinheiro para todo mundo pedir comida na rua. Você consegue entender? Não estava pensando só em mim. Mas muitas vezes é isso que nós fazemos, olhamos só para nós, né? Ah, o meu problema. Querido, tem gente do teu lado, bem pertinho de você, passando por coisas muito piores. Isso que eu aprendo aqui com esses camaradas, mas vamos seguir aqui, queridos, porque a Bíblia diz assim, ainda no verso 30, estavam sentados à beira do caminho. Agora olha só que coisa legal, amados, acompanha comigo. Eis que 2 cegos sentados à beira do caminho, depois da vírgula, tem 2 palavrinhas ali, é um verbo, né? Um verbo composto, se não estou enganado. 2 cegos sentados à beira do caminho, lê o que está escrito depois da vírgula ali. Tendo, olha que coisa legal. Queridos, eles eram cegos, sim ou não? Porém a Bíblia diz que eles ouviram. Olha só como é que você vai entender. Eles não tinham como utilizar a visão, mas podiam utilizar a audição.
ao invés de ficarem reclamando porque não conseguiam enxergar, utilizaram aquele sentido que eles ainda possuíam. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você, que serve para mim, tá? Quando a gente prega aqui, a gente fala o que Deus já falou com a gente. Pelo menos comigo é assim, creio que os demais pastores também. Ao invés de você ficar reclamando por aquilo que você ainda não conquistou, ou por aquilo que você perdeu, agradeça a Deus por aquilo que você ainda tem. Agradeça, queridos, e utilize isso. Aleluia! Ao invés de ficar reclamando porque não tinha visão, Bartimeu não quis saber. Falou, olha, eu não ouço, eu não vejo, mas eu escuto. Aleluia! E a Bíblia diz que ele escutou alguma coisa ao redor ali, ó. Estava acontecendo alguma coisa diferente. Ele estava atento às coisas que estavam acontecendo ao redor dele, mesmo não enxergando. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Aquele camarada era cego, mas enxergava mais do que muita gente. Porque tem uns camaradas aí que são cegos, literalmente falando. Eu conheci um, que o nome dele, eu não lembro se era Newton ou se era Milton. Eu acho que era Milton com M, né, filha? Era Milton, que a gente chamava ele de Miltinho. Um senhor de escurinho, deficiente visual. Sempre que tinha culto na casa da minha prima, ele já até partiu para o Senhor já, ele. Ela chamava ele, que a gente gostava muito dele. Irmão, ele ia, Michele, ele levava o violão dele. Deficiente visual, tá, queridos? Irmãos, o menino sentava com o violãozinho dele. Tudo que é hino que a gente tocava. Peraí, que eu vou pegar o tom. Embora. Eu ficava assim olhando para ele, eu falei, Jesus, eu enxergo pra caraca, eu não toco nada, nem campainha. O menino sem enxergar, Davidson, mandava no violão, solava e tudo. Você consegue entender? Não ficou se vitimizando, ai, Deus tirou minha visão, e agora? Não pode enxergar, pode ouvir? Isso que Bartimeu fez. Opa, estou escutando. E além de ouvir, ele fez mais o que, queridos? Porque a Bíblia diz o quê? Ele ouviu, não é assim que está escrito aí no verso? Depois de ouvir, né? À beira do caminho, tendo ouvido o que Jesus passava, fez o quê? O versículo está dizendo. Começaram a fazer o quê? A gritar. Olha para mim, não tinha visão. Podia ouvir, sim ou não? Podia o quê? Falar, não era mudo. Começou a fazer o quê? Começou a clamar, queridos. Meu amado, em nome de Jesus, para nós nessa noite, esqueça o que você não tem, comece a utilizar aquilo que você tem. Pare de reclamar pelo que perdeu, comece a valorizar aquilo que você não perdeu. Eu falei isso um dia desses, acho que foi na classe, na escola bíblica, não lembro onde foi que eu falei, porque foi uma frase que muito me marcou. William Shakespeare, já ouvi isso em alguns lugares, e atribuindo a ele a autoria. Ele dizia assim, nós sofremos muito pelo pouco que nos falta e gozamos pouco o muito que temos. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, cara, que esse cara sabia o que ele estava falando. Sabia. Porque nós somos assim, não somos, queridos? O que a gente não tem, o que a gente pede, a gente sabe reclamar. Gostei, estava conversando um dia desses com o Lucas e com a Larissa, no dia que eles foram assaltados aqui, vindo para a igreja. Eles vieram para a igreja numa quarta-feira, foram assaltados, depois vieram para a igreja. E aqui, né, nesse dia eu não estava, a Larissa que me falou isso, que eles vieram aqui à frente, agradecendo a Deus. Falei, como assim? Levaram o celular deles, eles estavam agradecendo. Aí eu falei, como é que é isso, Larissa? Agradecer, ela falou, pastor, estava agradecendo, porque levaram meu celular, mas não tocaram nem em mim, nem no Lucas. Você consegue entender? Se fosse outro, né? Levou meu iPhone 16, desgraça, tomara que morra, tanto que a polícia mate. Que nós somos crentes assim, meio macumbeiro, né? De vez em quando fazer umas orações de macumba, né? Não é assim, queridos? Agradeça, queridos. Vamos seguir aqui, porque eu preciso terminar esse negócio aqui, amados. Vamos ler o verso 31 para nós terminarmos, que ele diz assim, bota aí para mim, filho. Mas a multidão os
repreendia. O que é repreender, querido? Fala para mim aí para eu beber um negocinho aqui. Quando você repreende uma pessoa, você repreende assim com carinho? Pedrinho, não faz isso, Pedrinho. É assim que você repreende alguém? Faz isso não, Pedrinho, tá doido? É mais ou menos assim, né? Esse que a multidão falou, cala a boca, cara. Fica quieto, irmão. Fica gritando na vida da gente aí. Repreendendo para eles se calarem. Porque eles começaram a fazer o quê? Aclamar. A multidão queria que eles fizessem o quê? Se calassem. Sem querer espiritualizar, mas espiritualizando, não tem jeito. Aquela multidão estava sendo usada por quem, queridos? Por quem? Pelo diabo. Por quê, pastor? Sabe por quê, meu amado? Porque quando você começa a aclamar, ele faz de tudo para você calar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós clamamos, o nosso Deus nos ouve. Aleluia. Quando você clama, Deus ouve. Mas pastor, eu sou pecador. Uma vez pedi um cunhado meu, que também já até faleceu, eu estava com a Bíblia, eu ia fazer não sei o quê, pedi para ele segurar a Bíblia. Ele não quis. Mas não é porque ele falou assim, ele falou para mim. Ele falou, não, cara, eu não posso nem pegar esse livro não, cara, eu sou muito pecador. Falou assim mesmo, mas ele falou sério. Eu falei, cara, se fosse assim eu também não podia estar segurando, porque eu sou igualzinho a você, se não for até pior. Você consegue entender? Queridos, a Bíblia diz que essa multidão aqui queria calar. Bate meu. Cala a boca, irmão. Vocês estão incomodando a gente. Outro evangelista diz que ele falava assim: o mestre nem está te ouvindo. Tudo que o diabo quer que eu e você acreditemos, que quando clamamos, o nosso Deus não nos ouve. Porém a Bíblia diz o quê? Olha que coisa legal. Estamos encerrando, verso 31. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Qual foi a atitude, a postura desses homens? Eles, porém, pararam de gritar e ficaram quietinhos na mesma hora. Não é isso não, Bianca, que está escrito ali? Rapaz, minha tradução então está diferente. Ali está escrito quem, queridos? Eles, porém, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Começou a clamar. Se as trevas tentarem te calar, clame mais alto. Começou a clamar. As adversidades se levantaram, porque é assim que acontece, tá, queridos? Eu creio que no reino espiritual acontece parecido com Jó, né? Ah, esse pastorzinho aí está todo bobinho, né? Não precisa fazer muita coisa com ele não, só cortar o gás dele que ele começa a reclamar. Aí não reclamei. Ih, não reclamou não. Queima o micro-ondas dele, vai ver. Não é assim? Rouba o carro dela. Ainda está pagando. Quero ver se vai voltar lá para a igrejinha para cantar lá na frente. Se enganou, aleluia. Você consegue entender, queridos? É assim que funciona. É por isso que tem muita gente que não quer compromisso com Deus, não quer envolvimento com a obra. Queridos, eu fiquei um período, eu conversei isso, acho que foi com a Rosângela e com outros irmãos aqui. Os irmãos lembram disso? Eu fiquei um período que o pastor Carlos pedia para eu vir aqui à frente todo o culto para orar com os irmãos. Os irmãos lembram disso? De vez em quando eu botava a igreja de joelho, todo o culto. Queria só dizer uma coisa para os irmãos. Eu vivi naquela época, aconteceram coisas na minha vida que nunca aconteceram antes. Eu contei aqui para os irmãos. Eu levei um tombo na minha casa, que na época era outra casa que hoje eu não moro mais, na laje. Eram duas lajes, né? Então tinha uma escada de azulejo. Eu brincando com a minha esposa, eu fui subir nessa escada. Queridos, antes de subir na escada eu escorreguei. Eu estou falando aqui diante de Deus, tá, queridos? Irmãos, eu escorreguei e eu senti de forma nítida uma mão, Marília, pegou aqui na minha cabeça e empurrou. Queridos, eu bati com esse lado aqui da minha cabeça, na quina, numa escada de um degrau com azulejo. Estou mentindo, filha? Na hora escureceu tudo, eu falei, Jesus, a minha esposa veio correndo, filho, calma, vem aqui, vem aqui. Na minha concepção, tinha aberto. Já estava sangrando, eu pensei, pela pancada que foi. Meu dente ficou doendo, eu falei, pelo menos meu maxilar foi embora. Queridos, eu bati com toda a força com esse lado aqui na escada. Não aconteceu nada.
Fui no dentista, pedi para ele dar, expliquei para ela, deu uma olhada e falou: meu filho, não aconteceu nada. Não tem nem sinal de pancada no seu maxilar. Você ouviu o irmão Amande falando aqui hoje? Da mãe dele? Pode vir, Pedrinho e Michele, a galera do louvor. Vamos cantar mais um? Rapidinho, por causa do nosso horário. Você consegue entender? Há um Deus que cuida da gente, queridos. Quando nós clamamos, há um Deus que ouve, há um Deus que responde. Vamos terminar aqui porque ele diz assim: eles porém gritavam cada vez mais alto, não deram ouvidos. Agora olha só o que diz o verso 32. Põe o 32, filho, por favor. O que diz ali, igreja? Lê comigo. O que aconteceu? E eles começaram a clamar, e Jesus continuou andando e foi embora. É isso que está dizendo ali? O que diz ali, igreja? Jesus parou. Olha aqui para mim, que eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Quando eu e você clamamos ao nosso Deus, Ele para tudo que Ele está fazendo para nos ouvir. A Bíblia diz que Deus, quando nós oramos, Ele inclina os ouvidos. Ele faz mais ou menos assim, ó. Fala, filho. A Bíblia diz que Jesus parou. E diz mais. Jesus parou e fez o quê, queridos? Está escrito ali, ó. Falei comigo. Jesus parou e mandou fazer o que com eles? Chamou. Aleluia. Traduzindo para você entender. Chega aqui pertinho, filho. Eu tenho uma bênção para vocês nessa noite. Como se Jesus falasse para eles, né? Ou nesse dia, nessa tarde, a Bíblia não diz. Eu tenho uma bênção para vocês, mas antes eu quero que vocês cheguem perto de mim. Sabe o que eu entendo quando eu leio isso, queridos? Aleluia. Que muito mais que nos abençoar, antes, Ele quer que a gente chegue pertinho dEle. É igual um pai quando chega do trabalho, sabe? Que o filho vem correndo: pai, trouxe bala, trouxe doce. Filho, primeiro vem cá dar um abraço no papai. Eu trouxe bala, eu trouxe doce, eu trouxe a bênção para você, mas antes, filho, chega aqui pertinho de mim. Tem um segredo que a gente precisa entender, que é a chave. Ter as bênçãos de Deus não significa necessariamente ter o Deus das bênçãos, mas ter o Deus das bênçãos, aleluia, automaticamente nos traz as bênçãos desse Deus, porque está no pacote. Aleluia. A Bíblia diz, amados, que Jesus perguntou para aqueles homens: o que vocês querem de mim? Igreja, em nome de Jesus, será que Jesus não sabia o que aqueles homens queriam? Por que perguntou? Porque Ele queria ouvi-los. E Jesus é o único que pode fazer essa pergunta: o que vocês querem? Sabe por quê? Porque Ele é o único que pode resolver qualquer problema. Todos os outros são limitados, Ele não. O que você quer? Ah, Senhor, eu quero ser curado de um resfriado. Jesus tem poder para curar o resfriado? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas e se o camarada chegar e falar: Senhor, eu estou com câncer? Jesus tem poder para curar câncer, igreja? Sim ou não? Aleluia. Do mesmo jeito que cura resfriado, para Ele é a mesma coisa. Aleluia. O que vocês querem? A Bíblia diz que eles falaram: Senhor, nós queremos voltar a ver. Fique em pé comigo na presença do Senhor, queridos. Senão eu falo até às 9 horas. Eu sei que tem ensaio do coral, não é isso? Cadê o nosso maestro? Já está me olhando ali com o rabo de olho. Olha para mim, querido.
nessa noite, aleluia, o Deus que curou aqueles homens está nesse lugar. Amém. Vou falar uma particularidade para os irmãos. O pastor Carlos me ligou mais tarde, perguntando se eu podia pregar mais cedo um pouquinho. Eu falei, amém, pastor. Ele sabe que eu estou sempre à disposição, graças a Deus. Ele, assim como o pastor Luiz. Mas, às vezes, eu vou ser bem sincero para os irmãos, tem hora que eu venho e falo assim, Senhor, tomara que quando eu chegar lá, o carro dele esteja na porta aqui, aí eu não preciso pregar, ele prega. Porque às vezes eu sinto, pastor Jorge, eu sinto um peso muito grande, sabe, queridos? Nessa noite, queridos, eu vim aqui para trazer uma palavra de vitória para você. Para aqueles dois cegos, de repente eles pensavam que aquele seria mais um dia como outro qualquer, sabe? Que eles ficariam ali sentados à beira do caminho, pedindo esmolas. Ao final do dia, iam contar, né, as esmolas que eles iam arrecadar. Só que naquele dia, naquele caminho, não passou um transeunte qualquer. Naquele dia Jesus passou por ali. E presta bem atenção que eu vou dizer para você nessa noite. Ele está passando por aqui agora. Naquele dia Jesus mudou a história da vida daqueles homens. E nessa noite Ele quer mudar a história de vidas que estão aqui. Pastor, mas eu já frequento a igreja, eu não te perguntei isso. Já sou crente, pastor, evangélico, protestante, gospel, eu não te perguntei isso. Nessa noite Ele não quer mudar a sua religião. Nessa noite Ele quer mudar a tua história. O que você quer que Jesus faça por você nessa noite? Fala para Ele. Senhor, eu quero voltar a ver. E a Bíblia diz, amados, verso 34, profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos daqueles homens. Quanto tempo você não sente um toque de Deus na tua vida? Quanto tempo você está acostumado com os cultos, sabe? Você entra, você ora, você canta, você dá a oferta, você dá o dízimo, você ouve a palavra e vai para casa. No próximo do culto você entra, você canta, você ora, você dá o dízimo, você participa, você até levanta a mão na hora do louvor. Ouve a palavra e até sente um arrepio momentâneo. Mas quanto tempo você não sente verdadeiramente um toque de Deus na tua vida? A Bíblia diz que Jesus tocou neles, verso 34, profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles, queridos, e a Bíblia diz, ali está dizendo assim, olha, imediatamente, naquele exato momento eles começaram, o que diz aqui? Recuperaram a vista, voltaram a enxergar. Voltar a ver. Quanto tempo você não vê as coisas de Deus?
Quanto tempo você não vê Deus agindo na tua vida, agindo através de você? Quanto tempo? O que queres? O que queres que eu te faça? Aqueles homens apresentaram para Jesus algo que só Ele podia fazer. Quero convidar você para fechar seus olhos, todos nós. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu já estou terminando, vou passar aqui para o louvor. Nós vamos cantar, Pedrinho vai fazer aquele cântico relâmpago, não é, Pedrinho? Mas eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu não posso sair daqui sem fazer isso. Você que entende, assim como aqueles homens, que tinha uma questão na tua vida, que só Ele pode resolver. Sabe aquela situação que você já fez de tudo, e que você entende que ninguém pode mudar esse negócio, é só Ele. Quem é que pode trazer de volta a vista de um cego, ainda mais naquele tempo, queridos? Se você entende que é com você, pastor, é comigo esse negócio aí, pastor. Estou precisando. Na verdade, pastor, eu estou precisando que o Senhor Jesus mude a minha história. Eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão, só levantar a sua mão assim que eu quero orar por você. Não precisa sair do seu lugar não. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe. Pode manter sua mão erguida, por favor. Aleluia. Deus está mudando histórias aqui nessa noite. Aleluia. Mantenha essa mão assim que eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, Senhor. Queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer pela tua presença nesse lugar. Porque assim como aconteceu naquele caminho ali, na saída de Jericó, acontece aqui hoje. Tenho certeza absoluta da tua presença nesse lugar, Paizinho, abençoando a vida dos meus irmãos. Porque assim como o Senhor perguntou para Bartimeu, mas o Senhor sabia o que aqueles homens queriam e precisavam do Senhor. Esses que estão com as mãos erguidas, o Senhor sabe o que eles querem e o que eles precisam de Ti, Senhor. Por isso eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, opera aquilo que só o Senhor pode operar na vida deles, Senhor. Realiza esse sonho, aleluia. Concretiza esse projeto, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu estou te pedindo nessa noite, assim como aconteceu com aqueles homens, o teu sobrenatural toca nessa noite aqui em órgãos, aleluia. Toca, Senhor, em órgãos aqui nessa noite e repreenda essa enfermidade para a glória do teu nome. Repreenda essa dor, Paizinho, em nome de Jesus. Repreende esse incômodo, Senhor. Muda essa história hoje, Senhor. Que o teu servo, que a tua serva saia daqui nessa noite sem saber muito bem o que aconteceu, mas consciente de que algo aconteceu naquela noite, naquele lugar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por se fazer presente na rua Catumbi 89. Obrigado pelo teu agir na Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. Senhor, não somos melhores que ninguém, carentes e dependentes da tua graça, da tua misericórdia, cheios de falhas como qualquer outros. Mas o Senhor está aqui nessa noite, abençoando e dando vitórias a cada um dos teus filhos. Por isso te louvamos, Paizinho. Por isso te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. E todos aqueles que receberam a sua bênção nessa noite, recebam e digam: Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Pedrinho. Amor
Faz assim com a sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora e salvadora do Filho, que as doces, insondáveis e incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. E todo o povo de Deus receba e diga: aplauda bem forte ao Senhor, para a glória e honra do nome dele. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém, queridos?